Desde as semanas que parece o entardecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades. Apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e vazio desolador, que paralisa tudo à sua passagem. Pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Cremos-nos temerosos e Come i perdidos. discepoli del Vangelo, siamo stati À presi semelhança alla dos discípulos do sprovvista Evangelho, da una tempesta fomos surpreendidos inaspettata por e uma furiosa. tempestade Ci siamo inesperada resi e conto furibunda. di trovarci sulla Demos-nos stessa conta barca, de estar no mesmo tutti barco, fragili e todos disorientati, frágeis e ma nello desorientados, stesso tempo mas ao mesmo tempo importanti e necessari, importantes e tutti necessários, chiamati a remare insieme, todos chamados a remar tutti juntos, bisognosi di todos confortarci a precisos de vicenda. mútuo encorajamento. Su questa barca ci siamo tutti. E nesse barco estamos Tutti. todos. Filhos de Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando até você, os Filhos de Francisco, podcast de quem tem Deus por pai e Francisco por paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas, educador há 30 anos, hoje eu moro em Montanha. Comigo está Gabriel Resgala Silva, de Carangola, que é psicólogo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E também o professor Jorge Roberto Silva Júnior, professor da Rede Pública de Minas Gerais e Rio de Janeiro, professor de Filosofia e Sociologia, pós em Educação Religiosa e Ciência da Religião, e ele também hoje morador em Juiz de Fora. Na retaguarda conosco do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Barbedo, professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a gente começa sempre o nosso podcast com o destaque da semana. Juninho, para você, qual foi o destaque desta semana? Um abraço a todos que nos ouvem. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário em que você está nos ouvindo. E eu gostaria de colocar enquanto destaque as manifestações, né? Não somente as manifestações em Pará em si, mas o debate que sempre volta em nossas redes, em nosso vínculo social, a questão do racismo. Essa semana houveram várias manifestações, não somente nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo e no Brasil. Fato também sobre a morte que aconteceu em Recife. Então, eu quero colocar esse fato que não deixe de sair, né, do nosso cotidiano a reflexão sobre o racismo e aproveitar esse momento de pandemia em que nós estamos recolhidos e também utilizar esse momento para refletir sobre isso também. Obrigado, Juninho. Gabriel, seu destaque da semana. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu recado da semana dessa vez eu acho que é curto e grosso. Eu vou repetir as palavras do Papa Francisco no último domingo de Pentecostes. Ele fez a sua oração do Ângelus, e então, aliás, do Regina Coeli. E aí, ao final, ele fez um acréscimo, ele estava falando, pedindo especialmente para o povo da Amazônia, né, que é a região hoje, talvez, a região mais crítica em se tratando da pandemia, né, lá ao norte do Brasil, o Equador e o Peru. E ao final ele fez um acréscimo com bastante firmeza, que não estava previsto no discurso original, e ele falou o seguinte: é importante cuidar das pessoas, que são mais importantes do que a economia. Nós, pessoas, somos o templo do Espírito Santo, a economia não. Se a gente juntar, né, o que o Juninho lembrou do menino Miguel lá em Recife, e a gente pensar sobre isso que o Papa disse, tem tudo a ver. Mas o meu destaque da semana é um destaque que eu confesso gostaria de não dar, e o Jornal Estado de São Paulo publicou
a respeito de uma reunião virtual que aconteceu na última quinta-feira entre a bancada dos deputados católicos e alguns representantes muito conhecidos aí da mídia católica e quase que um toma lá da cá, me dá um dinheiro aí que eu lhe dou um apoio aqui. A CNBB já se manifestou com um termo que é muito raro de se ouvir ou de se ler num documento eclesial, com o termo indignação. E felizmente a CNBB repercutiu aquilo que foi entre o povo católico, uma indignação de ver, pelo menos boa parte do povo católico, a gente sabe, de pessoas que acham que estão corretas não só em apoiar o governo, mas também achar que a evangelização se faz com o dinheiro de César. Mas parece que tem um versículo que diz que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Vamos ver quais vão ser os desdobramentos disso aí nos próximos dias. E hoje, né, Gabriel, qual é o tema hoje do nosso... É atendendo a pedidos, né? Pediram para você. Sim, fala aí sim. Para o pessoal. Qual é o pedido? Na verdade, que fizeram? A gente mesmo pediu no último podcast, né? A gente estava... O meu destaque da semana foi esse. E no final a gente acabou pensando que daria um programa inteiro sobre isso. E realmente uma amiga minha ouviu o podcast e falou: nossa, eu acho que vocês têm realmente que falar sobre isso. Que é sobre aquele dia histórico da oração do Papa Francisco na Praça de São Pedro, quase completamente vazia, né? Depois a gente fala um pouco, na verdade não estava, mas simbolicamente vazia ali. Os desdobramentos que observaram depois de que o número de casos de mortes de Covid diminuiu depois daquele dia. Né? Você pega o gráfico da evolução de mortes por Covid na Itália e aquele exato dia foi o pico da pandemia, lá, o pico de mortes da pandemia. E depois disso foi só decaindo, foi só decaindo, foi só decaindo. E a nossa pergunta é: o que quer dizer isso pra gente? Isso é um milagre? Isso é um sinal? O que nós temos a falar e principalmente a refletir sobre isso dentro da nossa perspectiva cristã e católica, né? E é para a gente poder refletir sobre isso que eu entrevistei Antônio Carlos Santini. Eu fiz uma entrevista com ele e daqui a pouco a gente volta para conversar sobre o que ele nos falou a respeito de milagre e também sobre milagres eucarísticos. Afinal de contas, nós estamos aí na Semana de Corpus Christi. Nosso entrevistado hoje no programa Filhos de Francisco, nesse episódio, é Antônio Carlos Santini, que é mineiro de Três Pontas e hoje mora em Minduri, também no sul de Minas. Ele é professor, jornalista, escritor e, antes de tudo, um educador. Depois de se afastar da igreja por muitos anos, teve uma forte experiência de conversão por meio da Eucaristia, depois da qual tornou-se evangelizador e missionário leigo. É autor de dezenas de livros, pregador de retiro e colaborador da editora Lutador. Santini, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar conosco aqui hoje. E a primeira pergunta que a gente sempre faz para todo entrevistado: você também é filho de Francisco? Por quê? Boa noite. Pelo menos tem dois Franciscos assim, Paulo, né? O Francisco Papa. E aí sim, eu sou filho, porque Papa é pai, né? E eu me considero, sim, filho do Papa Francisco. E tem o Francisco de Assis. Não sei se me atrevo a dizer que sou filho, mas pelo menos sou devoto. E considero São Francisco de Assis como um santo que atravessa as épocas, as gerações, e permanece sempre atual. Ele apareceu exatamente quando o capitalismo começava a se estruturar e a acumulação de riquezas passava a ser algo importante, e aí Deus inspira um jovem a amar a pobreza, vendo nela exatamente um atalho, talvez o mais próximo, para chegar até Deus. E hoje em dia, quando o capitalismo parece que está na UTI, Francisco continua atual. Tenho, digamos, em comum com ele o fato de conhecer a providência divina. Na nossa vida, a família ficou 10 anos inteiros sem nenhuma renda fixa, sem salário, pagando aluguel,
E nesse período, os 2 filhos fizeram faculdade, porque a providência não deixou nada faltar. Hoje a gente está falando sobre milagre e sinal. Sim. E o que a igreja define como milagre e como sinal? Todo sinal é um milagre? Todo milagre é um sinal? Qual é a definição sobre isso? O que a gente chama de milagre, a palavra vem do latim miraculum, que deriva do verbo mirare, olhar. É alguma coisa que, quando vista, espanta, choca, né? Um milagre é um fato, é um fenômeno, digamos que é uma invasão na história, quando o não histórico invade a história. De fato, esse fenômeno não obedece às leis naturais. Por exemplo, quando o Dr. Alexis Carrel estava visitando Lourdes e tinha acompanhado durante todo o trajeto pela ferrovia uma mulher terminal, já com peritonite, com todos os seus órgãos falindo, em estado de falência. E quando todo mundo esperava que ela morresse, ela foi mergulhada nas águas lá de Lourdes e, em questão de segundos, ela não tinha mais nenhum daqueles sintomas, estava curada e durante muitos anos voltou lá como enfermeira para auxiliar os doentes. Isso a gente pode chamar de milagre. As leis naturais foram rompidas, físicas, biológicas, químicas, e a razão não explica. Um outro exemplo seria o fato da própria ressurreição de Jesus Cristo. Quando você lê o Evangelho, no texto grego, você vê que João entrou no túmulo, viu, e as bandagens, lindeâmina, apósita, as bandagens estavam depositadas com o casulo inteirinho. Quer dizer que Jesus tinha passado através daquelas bandagens com 30 quilos de mirra em pó e aloés, né? Mirra líquida e aloés em pó. Aquilo devia ter endurecido, formando um cascão, um casulo. E Jesus ressuscitou, o corpo dele, palpável, material, atravessou aquele envoltório sem desmanchar. Então isso é o que você chama de mistério, ou melhor, é um mistério de milagre. Pode ser ou não ser um sinal. Quando acontece um milagre, ele devia sinalizar alguma coisa. Os discípulos estão no meio de uma tempestade no lago de Genezaré. Aí Jesus, acordado, se põe de pé, manda o vento sossegar. Imediatamente a tempestade acaba. E eles perguntam: quem será esse homem? Que homem é esse que faz com que o vento e o mar lhe obedeçam? Aí então é o momento para um ato de fé, porque já que a razão não explica, mas o fato está ali, palpável, você tem então, você fica numa encruzilhada. Qual a atitude? Crer ou negar? Bom, Santini, no dia último 27 de março, o Papa fez uma oração histórica na Praça de São Pedro, que foi um momento que eu percebi no Twitter, por exemplo, muitas pessoas assim, que não são católicas nem cristãs, alguns se declaram ateus, que ficaram muito tocados por aquele momento. E, passado o tempo, constatou-se que após aquela oração, após aquele dia, 27 de março, o número de mortes na Itália por Covid-19, ele foi diminuindo. Então, ali foi o ápice. Sobre esse fato, o que a teologia pode nos falar? Milagre, sinal ou apenas coincidência? Eu acho que a teologia não tem capacidade de dizer nada. O que você constata numericamente pode ser coincidência, pode ser um sinal. E aí vai depender da fé das pessoas. De qualquer maneira, eu tenho muita reserva a respeito da fé em milagres. Né? Você sabe que a pessoa, digamos, visita Lourdes, tem contato lá com centenas e centenas de curas, embora a igreja tenha sido muito prudente e tenha reconhecido um número em torno de 160, se não me falha a memória, né? E essa pessoa vai lá e volta para casa e continua com a mesma vida. Ou seja, o milagre não foi sinal, não é? Aliás, há um grande risco do milagre virar apenas ocasião de turismo, de atrair curiosidade, ou até o
milagre ser, entre aspas, provocado com a intenção de lucro. Eu queria que, se as pessoas que ficaram sabendo desses números da Covid na Itália, após aquela oração do Papa, se essas pessoas mudaram de vida, então aí sim você tem um grande milagre, que é a conversão, a aproximação de Deus, a compreensão de que estavam vivendo valores absolutamente acessórios, e diante daquela imagem do Papa solidário na Praça de São Pedro, debaixo de chuva, essas pessoas pensaram, estou errado, preciso mudar os meus valores, preciso me aproximar de Deus, Deus existe, né? Aí sim, eu acredito que foi um milagre. Santini, essa é a Semana de Corpus Christi, né? Alguns dos milagres mais, entre aspas, chamativos são os milagres eucarísticos. E destes, o mais conhecido é o milagre de Lanciano. A Igreja reconhece esse fato como um milagre? Qual é a posição da Igreja sobre isso? Desde que o fato aconteceu, lá por volta do ano 700, já no século VIII, em pouco tempo a diocese local, entre aspas, autorizou o culto, né, diante daquelas espécies. Então, pelo menos em nível local, a gente pode dizer que a Igreja reconheceu. Agora, o que me chama a atenção é essa insistência em tentar provar o milagre de Lanciano, quando uma hóstia estava nas mãos de um sacerdote que celebrava, né? Um monge basiliano, celebrava a missa no rito latino, e estava segurando na mão um pedaço de pão. Naquele tempo não era massa como a nossa de hoje, né? E, segundo a tradição, esse sacerdote duvidou que realmente acontecesse a presença real de Jesus Cristo nas espécies que o pão e o vinho, né? E nesse momento, aos olhos do padre, aquele pedaço de pão se transformou num pedaço de carne, e o vinho também se transformou em 5 pequenos coágulos com formas e tamanhos diferentes. Agora, recentemente, já no século XX, fizeram uma série de análises biológicas sobre essas espécies, e, segundo o relatório médico, realmente se tratava de carne, tecido do coração, e com tais e tais componentes químicos, com tais e tais minerais presentes, e que o exame parecia ser uma coleta de sangue recente. Aí eu fico preocupado, porque a tentativa de comprovar cientificamente um milagre é um abuso tão grande quanto quando o cientista tenta provar que não houve um milagre. Porque o milagre não pertence à ordem da matéria, né? Você tem uma espécie de invasão do sobrenatural no natural, uma invasão da metafísica na física. Então, nós temos que humildemente baixar as orelhas e crer ou não crer. Me lembro... Esse milagre, Luiz, sim, acontece todos os dias em cada missa. Sim. Para quem tem fé, esse milagre não é um fato restrito a Lanciano, lá a 100 quilômetros de Roma, lá em direção ao mar Adriático. Né? Esse milagre da transubstanciação, quando o sacerdote, um homem que recebeu o sacramento da ordem, numa tradição direta de ligação histórica com os primeiros apóstolos, quando esse sacerdote impõe as mãos sobre o pão e o vinho, invoca o Espírito Santo, e pela ação santificadora do Espírito Santo, o pão, e essa é a nossa fé católica, o pão tem a sua substância mudada na substância do corpo de Cristo, e o vinho, assim, respectivamente, do sangue de Cristo, o milagre está ali. Né? Só que agora em forma de sacramento, em forma de sinal. Como diz o célebre poema que a gente canta, atribuído a São Tomás de Aquino, né? Visus tactus gustus indefacto. Os nossos sentidos, visão, o tato e o paladar, falham, são incapazes de perceber. Mas ele diz que apenas pelo fato de Jesus ter falado, isto é meu corpo, tudo crédito. Eu creio com confiança, com segurança. Não lembro se isso é uma frase de um santo ou foi uma conclusão de algum teólogo,
necessariamente algum catequista, mas para quem tem fé não precisa de milagre. E para quem não tem fé não vai acreditar no milagre, algo assim, não é? Eu sempre repito isso. Ah, é você mesmo? Você pode ter ouvido de mim, porque você me acompanhava. É, sim. É verdade. Se você tem fé, você não precisa do milagre. Né? E se você não tem fé, não há milagre que chegue. A fé é necessária sempre para a nossa relação com Deus. Senão seria o seguinte: fazemos uma análise desse material que está lá em Lantiano, a ciência prova até carne, e eu digo, bom, então não preciso mais crer, agora basta a razão. Não é? Isso seria realmente uma deturpação, uma degeneração da fé. Você sabe que há muitos abusos nessa área, né? Sim, sim. Se você tem de um lado aquele que se diz absolutamente incrédulo, o ateu oficial, você tem do outro lado os crédulos, que estão prontos a acreditar em qualquer besteira que alguém fale. Né? Tem feijão corando com Covid por aí, né? Infelizmente. Santini... Eu não tinha pensado assim tão baixo, tão raso. Mas é isso aí. Eu sei que a igreja tem o cuidado. No caso de Lourdes, por exemplo, tem uma comissão médica, que não é feita só de médicos católicos, são cientistas de qualidade, e que eles são encarregados de examinar os pretensos milagres com o cuidado de prontamente descartar qualquer acontecimento que, mesmo de longe, pudesse ter uma explicação lógica, racional. Né? Agora, é mais fácil você usar a ciência para dizer que ali não houve milagre do que para dizer que houve milagre. Os médicos não vão dizer aconteceu um milagre. Eles vão dizer, olha, até onde o conhecimento científico, até onde o progresso da medicina chegou, nós não temos como explicar essa cura. É nesse caso, então, que a igreja se sente autorizada a dizer houve um milagre. É por exclusão, né? Por exclusão, exatamente. Santini, a gente... Você sabe que nessa área, falar de milagres é você andar num terreno minado. Milagres, aparições, locuções interiores, Deus me falou, essas coisas todas, né? Você sabe que isso envolve uma série de riscos. Desequilíbrios emocionais, histeria coletiva, ilusões pessoais, alucinações. Muitas vezes alguém tenta, através de uma fraude, atrair atenção ou construir um santuário que dê lucro, coisas que acontecem até no pessoal da igreja, como dizia Maritain, né? Les personnes de l'église. Nós somos nós, os pecadores. E tem mais. Esses fenômenos sobrenaturais, aparentemente milagrosos, às vezes chegam a causar choques com a hierarquia. Você deve conhecer o caso de Belo Horizonte, em que havia lá um grupo rezando o terço, com eventuais ou pretensas aparições marianas, e quando o arcebispo, na época, pediu que aquilo fosse interrompido, não obedeceram. E para mim foi a prova final de que realmente não havia nada de Nossa Senhora no meio. Porque se havia alguém obediente na história, foi aquela que disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. E que quando José falou, levanta e vamos pro Egito, ela foi, né? Não ficou discutindo com ela. Sem esperar o milagre, né? Sem esperar o milagre. Santini, pra gente encerrar, a gente está vivendo um dos períodos mais dramáticos dos últimos, pelo menos, 70 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, a nível mundial, com essa pandemia. Que mensagem você tem para o pessoal que está nos acompanhando no podcast sobre esse momento? O que você gostaria de falar com essas pessoas que estão nos ouvindo? Bom, o que eu diria aos meus amigos e aos ouvintes eventuais é que essa pandemia, no meu ponto de vista, ela serve como um teste, como um exame de sangue, não é? O problema não é a pandemia. Ela vem numa hora, entre aspas, oportuna, para fazer um diagnóstico da sociedade em que nós vivemos. Qualquer pessoa de bom senso, nesse momento, diante do fato da pandemia, está tentando fazer uma revisão da sua própria vida.
dos seus objetivos, dos seus ideais, a forma como eu estou gastando o meu tempo, a forma como eu estou gastando o meu dinheiro, o que eu esperava do futuro, se é que vai haver futuro, porque o vírus está aí, não é? Então, para mim, um acontecimento assim de amplitude planetária, como é o caso da Covid, serve para um diagnóstico. Qual era o valor que vinha sendo dado ao cuidado da saúde? Não é? Qual era o valor que vinha sendo dado para a convivência familiar? Qual é até que ponto nós podemos confiar nos governantes que temos? Esse sistema internacional, regido pelo mercado, é isso aí que dá salvação para a humanidade? O que é que vale a pena? Onde é que está o sentido da existência, o sentido da vida? E eu diria, para encerrar, Luiz, que nós temos de examinar a vida dos santos. O povo pensa que santo é quem faz milagre. Não é, para mim não é. Para mim o santo é aquele que é um milagre. Você vê uma Madre Teresa de Calcutá deixando tudo para cuidar dos pobres, um padre Damião de Mostra aceitando viver numa ilha só de leprosos e por fim tornando-se leproso ele mesmo para ser lá o pastor deles. Um não católico, Albert Schweitzer, um teólogo, um grande músico, que resolve estudar medicina para ir para o Congo belga da época, na época colônia da Bélgica, para cuidar dos nativos, pobres, né? O maior milagre não é o que eles fizeram, é o que eles viveram. E nós estamos precisando hoje de milagres. Pessoas que você olhe e diga, isso é um milagre. Isso só é possível porque Deus botou aí aquele dedo. O mesmo dedo que escreveu as 10 palavras lá na Pedra do Sinai. Santini, muito obrigado pela sua participação. Espero que tenhamos aí outras oportunidades, ok? Perfeitamente, foi um prazer, sempre à disposição. Um abraço. Um abraço. Bom, a gente ouviu agora então a entrevista com Antônio Carlos Santini, um momento para mim muito significativo, muito rico, né? Gabriel, a partir do que o Santini comentou sobre milagre, sinal, o que você gostaria de acrescentar sobre os eventos do dia 27 de março, o Papa lá na Praça de São Pedro? É uma cena que fica gravada na imagem, né? Aliás, é uma imagem que fica gravada na nossa mente e acredito que não só de quem é católico ou cristão, mas de todos, né? Eu vi um comentário no vídeo do YouTube que está mostrando esse dia, embaixo assim, independente do que você acredita, se você não se emociona com isso, você não tem coração, né? E a sensação que dá é muito essa, né? A gente viu muitas pessoas que não compartilham dessa fé, mas sentindo uma emoção por aquele momento, porque a imagem já começa com a praça quase completamente vazia. Você tinha ali um leitor, se você observar na imagem, com um guarda-chuva, né? Alguém estava escondido atrás do leitor segurando o guarda-chuva para não molhar o livro, que ele ia ler lá a Bíblia. E você tinha um Papa, um senhor de 80 anos, caminhando com um pouco de dificuldade por conta do problema que ele tem no quadril, e caminhando sozinho por aquela praça, subindo aquela rampa que tem ali, né? E essa imagem já arrepia completamente, porque é de um simbolismo gigantesco. A gente está acostumado a ver um Papa cheio de firulas, cheio de pessoas, uma pessoa para segurar o microfone dele, uma pessoa para segurar o livro, outra pessoa para bajular em volta, né? E ele cheio de paramentos. Ele não segurava nada, não levava nada. Era um senhor de branco caminhando e subindo aquela rampa, e como se ele estivesse carregando nas costas o peso de todo o mundo, sofrendo com essa pandemia. E ele estava levando chuva nas costas. Estava chovendo naquele momento e ele não tinha proteção alguma em relação à chuva, e parece que ele não estava nem aí para a chuva. E ele subiu, chegou no local, o leitor fez a leitura, ele fez uma reflexão em cima daquela leitura, e depois ele entrou, rezou diante da imagem do crucifixo, que era um crucifixo
que só sai de dentro dos museus do Vaticano em ocasiões especiais, e reza a lenda que esse crucifixo saiu na peste negra, e depois que ele tinha saído, o Papa da época tinha andado com ele pela cidade e tinha cessado a peste negra naquele lugar. Ele ora diante de uma imagem de Nossa Senhora também. Ele adentra, faz uma adoração ao Santíssimo Sacramento e depois faz uma bênção dirigida a todo mundo, a bênção Urbi et Orbi. E com uma expressão, se você olhar a expressão de Francisco nesse momento, assim, é uma coisa arrepiante, né? Também você sente ali o peso do mundo inteiro nas costas dele. Tanto que na hora que ele vai devolver o Santíssimo, ele vai colocar no local, ele começa a cambalear mais forte, a impressão que ele vai cair com o Santíssimo da mão. E é uma agonia quando você vê, quando eu vi aquilo ao vivo, que dá vontade de ir lá segurar, sabe? Dá vontade de ajudar ele, como realmente um padre foi e ajudou, né? E aí ele sai. E essa cena tem um simbolismo gigantesco, e eu gostaria que depois a gente refletisse um pouco da mensagem que ele proclamou antes dessa bênção. Porque uma coisa bacana que o Santini falou é a diferenciação entre milagre e sinal. E o mais importante do que a gente distinguir se foi um milagre ou não, o fato do número de mortes ter baixado na Itália depois dessa bênção, até porque tem uma série de questionamentos que você pode fazer, né? Como por que não salvou o mundo inteiro, por que foi só a Itália, será que realmente aquilo não foi do nada, foi um efeito do lockdown que já estava sendo feito na Itália há algum tempo. Agora, a coincidência do número de mortes ter começado a baixar exatamente naquela noite, né? Porque o dia foi o pico, depois da oração que ele fez no entardecer, no outro dia já começou a baixar, é no mínimo de uma coincidência gigantesca. E a coincidência pode ser, para quem tem fé, um sinal. Então, se aquilo é um sinal, se alguma coisa, se Deus está mandando um sinal para a gente, daquele momento, eu acho que nós devemos prestar atenção na mensagem que foi proclamada naquele momento. Porque talvez ali esteja o nosso caminho que a gente deve seguir nesse momento enquanto humanidade. Por que avete paura? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé. Signore, la tua parola stasera ci colpisce. Nesta tarde, Senhor, a tua palavra atinge e toca-nos a todos. Nostro mondo, che tu ami più di Nesse noi, nosso mundo, que tu amas mais do que nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Da nossa avidez e lucro, deixamos-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos. Não despertamos face a guerras e injustiças planetárias. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta, gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te. Acorda, Senhor. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé. O milagre se dá no momento em que as pessoas observam aquilo e decidem mudar de vida, né? Decidem acolher aquela palavra, né? Esse é o grande milagre, né? Porque a própria busca do milagre às vezes pode se tornar infrutífera no sentido de que vira apenas um espetáculo, e aquilo não foi um espetáculo. Ô Juninho, o que aquele momento trouxe para você e como é que você entende esse fato, que é um fato, está aí colocado, de que a partir daquele momento diminui o número de casos de mortes de Covid na Itália?
Antes mesmo de responder, eu quero completar algo que o Gabriel disse, porque eu tenho amigos e trabalho com pessoas de diversas religiões e denominações religiosas, né? E muitos disseram que como aquilo mexeu, mesmo não sendo católico, aquela cena, aquela imagem mexeu. O subir, né, aqueles degraus até chegar no alto e no presbitério, né, como chamam de altar, aquilo foi uma imagem que mexeu com muitos. Às vezes a emoção pode trazer a palavra todos, mexeu com todos, mas não, sejamos analíticos, mexeu com tudo, com muitos que não são, e muitos destes não são católicos. Cena profunda, forte. Em mim, o sentimento que me veio no início veio de solidão mesmo, mas foi muito importante ver aquilo. Foi muito importante ver aquilo. Porque, como o Gabriel falou, que, né, a imagem mostrava uma praça de São Pedro vazia, que havia algumas pessoas, mas não é aquela imagem que é corriqueira com o Papa, independente dele ser o Francisco, quando era com o João Paulo e depois com o Bento XVI. Então, algo que mexeu comigo, mexeu com todos os católicos, acredito eu, espero que sim, e com muitos aqueles que não são católicos. E em relação, né, o Luiz, sobre o fato de que após a bênção o número de casos e mortes reduziram, a gente pode analisar e ver de várias perspectivas, né? A perspectiva enquanto fé nos leva àquela frase muito dita, né? Nada é coincidência, tudo é providência. Né? A fé nos leva a crer dessa forma, né? E ao mesmo tempo, olhando uma perspectiva paralela, enquanto analítica científica, como o mesmo Gabriel disse, pode ser que seja concomitante como resultado do lockdown. Mas não podemos deixar de analisar com os olhos sensíveis de que este fato não são fatos isolados. É algo que está, no mínimo, lado a lado. E conforme o Santini foi falando na entrevista que nós ouvimos, eu fiquei muito, muito feliz quando ele coloca o paralelo entre sinal e milagre, e que todo e qualquer ato que possa ser denominado por milagre, ou até mesmo sinal, ele deve gerar conversão. Isso é interessante, porque para aquele que já tem fé, o milagre não é tão importante. Entenda que não é tão importante nesse ponto, nesse fato, a cena da bênção. Antes mesmo da bênção, o momento, né, o ritual que foi vivenciado ali pelo Papa Francisco, aquela cena já foi para muitos suficientemente para se aproximar de Deus. Não no sentido de o socorro ao momento em que nós estamos vivendo. Não, eu estou falando aquela imagem daquele Senhor. Aquilo ali trouxe um impacto imenso para muitas pessoas, inclusive para mim. A bênção foi importante e aquele momento foi importantíssimo para muitas pessoas, e que posteriormente pode ser sim convertidas ao cristianismo católico, mas a presença de Deus se manifestou naquele momento, sem dúvida, em vários lares que há muito tempo não se percebia isso. Então é isso que eu queria levantar, é isso que eu queria trazer enquanto reflexão, Luiz. Eu acho que
interessante a gente notar, porque uma coisa que o Santini falou também é a importância que a fé não depende de milagres, né? E a gente, nós três aqui, talvez alguém que ouça a gente falando, que tenha visto outro episódio e tal, deve achar que talvez cite, talvez englobe a gente num balaio, né, de católicos talvez progressistas, ou alguma coisa desse tipo. É uma fama infundada, né, mas muita gente acha. Uma vez um rapaz chegou para mim, um rapaz mais conservador, falou assim: olha, eu não sei se isso importa para você, mas eu rezei por você. E eu achei estranhíssimo aquilo. Ele sabia, a gente participava do mesmo grupo católico, né, e só porque eu tinha opiniões algumas diferentes dele, né, e muitas vezes a gente vê que é o contrário. A gente vê que o fato da gente ser um pouco cético, às vezes, no sentido de tentar analisar situações, tentar ver por trás, tentar não buscar uma fé milagreira, uma fé na devoção vazia, uma fé que queria uma coisa mágica da cura da pandemia o tempo todo, né? Como a gente viu muita gente fazendo na época, vamos acabar com tudo. Se a gente for buscar essa fé, realmente não faz sentido, né? Porque se o sentido era acabar com a pandemia, não adiantou, porque acabou só na Itália. Por que aqui no Brasil, o maior país católico do mundo, a gente continua assim, né? É porque justamente é um sinal para fortalecer a nossa fé. Jesus, ele ora algumas, se ele quisesse, ele podia ter estalado os dedos e curado as doenças de todos no mundo. Mas ele preferia que as pessoas fossem até ele para serem curadas, né? E falava: sua fé te curou. A verdadeira fé é algo que se alimenta dos sinais, se alimenta às vezes do que a gente chama de milagres, mas se alimenta de várias outras coisas também. O milagre às vezes o sinal é um cutucão de Deus, principalmente nesse momento tão tenso que a gente está vivendo. Às vezes chega a ser desesperador, né? Então eu vejo muito assim, como Deus dizendo pra gente: olha, eu tô aqui com vocês, vocês não estão sozinhos, tem mais gente nisso, ouçam os meus sinais, vejam os meus sinais e se foquem no que realmente importa, né? E eu me lembrava que, enquanto você falava, de uma discussão teológica exegética famosa na Igreja do Brasil, que é sobre a multiplicação dos pães, né? Você tem aqueles que dizem que Jesus simplesmente multiplicou os pães e transformou, né? Multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentou a multidão, literalmente, como está no texto bíblico. E tem aqueles que insistem, e eu acho uma insistência até estranha, de dizer que isso não aconteceu. O que aconteceu ali é que alguém apareceu com 5 pães e 2 peixes, a criança, né, o menino, e os outros se sentiram tocados por aquela gesto, e todo mundo começou a tirar o que estava escondido na comida, e todo mundo comeu e ficou farto e sobrou. Você tem os dois lados. Você tem aqueles que querem negar a possibilidade do milagre, né, tentando sempre dar uma explicação racional para fenômenos que você pode perfeitamente crer, que está no texto bíblico, e você tem aqueles que, por outro lado, prescindem, abrem mão das explicações naturais para fenômenos que têm explicação natural, né? E aí, e dentro dessa reflexão exegética teológica, é muito interessante quando alguns abordam, né, que o Evangelho de João não usa o termo milagre, ele só no final, que dizem que até não é um complemento dele, mas ele usa o termo sinal, né? Quer dizer, os sinais de Jesus, os milagres dele são sinais, quer dizer, são exatamente a manifestação do amor dele. E eu acho que o que vocês falaram sintetiza um pouco isso. Para quem tem fé, e que o Santini comenta na entrevista, para quem tem fé não é necessário milagre, né? Você tem fé. Aí a gente pega a vida dos santos e pensa em Madre Teresa de Calcutá, que passou 30 anos, se não me engano, num deserto espiritual tremendo, sem nenhuma experiência, vamos dizer assim, entre aspas, carismática, mas manteve-se firme no serviço de Deus pela fé, né? Mas aí alguém pergunta, bom, e qual é o sentido do milagre então?
né? E isso é interessante porque vem a outra pergunta, que foi a que meu filho fez, né? Em outro sentido. Poxa, por que o Papa então não fez antes a bênção e morreu menos gente? Né? Quer dizer, quando as pessoas ficam correndo atrás de cura, dizendo que Deus cura, ou os pregadores dizem que vai orar e que a pessoa vai ser curada obrigatoriamente pela oração dela, eu me pergunto, por que não todos são curados? Né? Qual é o significado disso tudo? Bom, a gente não sabe o significado disso tudo, mas é impossível não lembrar que nossa fé se baseia numa situação completamente desesperadora, que é o Calvário, que pela ressurreição se transformou em salvação. Então, talvez este seja o grande risco dos nossos tempos, são as pessoas ou desacreditando em Deus e talvez acreditando demais num Deus que vai resolver tudo para elas, quando na verdade as coisas não acontecem desse jeito. Juninho, na entrevista, a gente fez eu fiz uma pergunta para o Santini a respeito dos milagres eucarísticos, né? E o mais conhecido deles é o milagre de Lanciano. E o Santini fez uma provocação, né? De falar que necessariamente você não precisa provar cientificamente, afinal de contas, toda a missa não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo e sangue do Senhor, né? Nesse contexto de Corpus Christi, como é que a gente pode vivenciar esse milagre eucarístico de cada missa nesse contexto da fé e do sinal? Até conversávamos antes de começarmos o programa sobre que eu fiquei intrigado com a afirmação dele. Fiquei intrigado quando ele afirmou que não poderíamos dar a missão de legitimar algo sobrenatural, algo metafísico, por parâmetros físicos. Eu achei, e me intrigou, né? Coloquei essa questão antes do programa, e é interessante isso, porque pensando sobre crer, sobre ter fé, né? Fé é aquilo que é crer naquilo que não se vê. E quando nós estamos falando de uma perspectiva metafísica sobrenatural, a fé é algo que brota e cresce. Crer, né, paralelo, pensando no milagre de Lanciano, é o milagre que acontece em cada celebração. Em cada Eucaristia, esse milagre acontece, em que há transubstanciação, em que não é mais pão, não é mais vinho, mas é corpo e sangue que é alimento. Jesus se dá à humanidade para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, vida em qualidade, uma vida que nós possamos compreender. E o mais interessante que eu gostaria de colocar é sobre a questão do milagre, da cura e do sinal, é nós fazer um paralelo com o sentido do mal que eu digo doença, o que nos faz querer ser curado. Porque a nossa vida não é perfeita, a nossa vida ela não é uma vida, uma constante felicidade. Bem, por nossos atos em consequência a eles, e consequência de atos de outros, há altos e baixos, felicidade e tristeza, doença e saúde, mas o sentido que nós damos à doença, eu acho que tem que ser analisada também. Sentir o mal e dar sentido àquele mal que nós estamos vivendo, mal que eu digo aqui, a doença, uma moléstia, seja o que for, porque dando sentido, ou observando o sentido deste mal, a fé nos leva a conviver bem com aquilo, no sentido de entender o que está acontecendo com a gente, comigo, e que só por estar passando por aquilo eu já consigo entender e ver o sinal de Deus em minha vida, uma vez que a Eucaristia é um alimento para a alma, e a alma ela não carece de saúde, ela é plena. Vejo que neste milagre ela vem trazer para que, no sentido de que aquilo que a nossa alma necessita, que é o
corpo, o sangue de Cristo, o alimento, o pão vivo do céu, aquele alimento também, ele pode trazer a satisfação para o corpo enquanto cura, enquanto libertação, enquanto vida. Eu vejo como alimento para a vida e vejo que, uma vez que a Eucaristia se torna carne e através de pesquisas foi comprovado que era um músculo cardíaco, olha só que riqueza de sentido, o músculo do coração. O coração é que com seu ato dá vida e faz com que todo o corpo viva. Coração que faz com que todo o sangue vai para todas as partes do corpo, é um sinal de que Deus, Jesus, que esse corpo, né, que Jesus presente na Eucaristia, é vida, é cura, é santificação. Tem uma situação que me incomoda, vamos dizer assim, na Eucaristia, enquanto evolução histórica, né, da celebração eucarística, é o fato de que a Eucaristia, originalmente, no texto bíblico, ela é dentro do contexto do grande banquete da comunidade. Então, eles não faziam distinção propriamente, a ideia da refeição enquanto alimento do corpo e que se torna também alimento da alma. E com o tempo, né, com todo o processo histórico da liturgização, vamos dizer assim, da própria Eucaristia, a gente faz essa distinção, mas originalmente não é assim, né? O banquete é um banquete de vida para o corpo, para a alma e para o espírito. Gabriel, e como é que você percebe essa relação de fé, sinal e milagre em relação à Eucaristia, especialmente, né, nessa véspera de Corpus Christi, que é o momento em que a igreja mais olha para esse aspecto, vamos dizer assim, quase que de milagre mesmo, da presença de Jesus ali, como algo que se valoriza por si só, tanto que é separado da Semana Santa como uma celebração do corpo de Cristo. Eu acho que não tem como não lembrar do que a gente discutiu semana passada com o professor Everton, né? A respeito do sentido da Eucaristia e do sentido da gente estar no momento de pandemia, onde a gente estar privado da Eucaristia semanal. A igreja, ela pede, como, por assim dizer, como uma obrigação, né, dos católicos, a pessoa poder se enquadrar nesse quadro que a gente descreve como católico, né, para fazer parte do clube, por assim dizer, a Eucaristia na Páscoa. Mas a gente comunga toda semana, né, a gente tem hoje o hábito de ir na missa e comungar toda semana, e para muitos católicos, né, aliás, para muitos católicos não, para nós católicos, a Eucaristia ela é vista como um alimento para a alma, como bem diz o Papa Francisco, né, algo que fortalece a nossa alma. E por isso é importante a Eucaristia semanal ou diária até para muita gente, né? Mas nesses tempos em que a gente é orientado a não ter esse contato por um motivo maior que a preservação da vida, não só nossa, mas de tanta gente ao nosso redor, né? Faz a gente refletir se a gente está valorizando isso que a gente tem. Se a Eucaristia é um presente, se é um alimento, e a gente tem o privilégio de ter ela toda semana ou todo dia, né? Será que esse momento que a gente não está tendo isso, a gente está valorizando os momentos que a gente pôde ter? Porque o que a gente está vivendo agora, na verdade, é algo que o pessoal da Amazônia tem sempre. Eles não têm Eucaristia sempre. Ou mesmo aqui do nosso lado, quantas pessoas têm celebrações eucarísticas, ou mesmo celebrações da palavra em comunidades rurais, que não têm a oportunidade de ter uma Eucaristia ali, né? Então, que a gente possa valorizar isso, não só com uma dimensão, como você colocava, milagreira, né, mágica, que vai fazer tudo
mudar de uma forma que não dependa de mim, mas que seja um alimento e que eu saiba digerir esse alimento. Porque da mesma forma que os milagres de Jesus ele fazia como sinais, né, e falava: sua fé te curou, que a Eucaristia seja para cada um de nós que acreditamos que aquilo é um sacramento, que é o verdadeiro corpo de Cristo, que seja um alimento que a gente saiba digerir e saiba fazer dele algo para a nossa vida, para fortificar nossas relações. Que aquilo seja algo que nos faça melhores a cada dia. E que quando a gente tiver a oportunidade de celebrar, de comungar novamente em espécies, né, não só espiritualmente, como a gente está fazendo agora, né, aqui na nossa paróquia, na minha cidade, as duas paróquias vão ter a oportunidade de ter a comunhão normalmente, para quem quiser, né, vão fazer todo um esquema mais seguro, né, para a gente poder ter essa oportunidade, mas que a gente saiba valorizar, talvez como nunca valorizamos, esse alimento que a gente vai ter à disposição da gente, né? Eu vou caminhando já, a gente já vai caminhando para o final do nosso episódio de hoje, e eu vou fazer uma pergunta provocativa para vocês. E eu vou começar respondendo, porque senão vão dizer que eu deixei para falar no final para lacrar, ok? Então, para não ter dúvida, eu vou começar a responder a pergunta que eu vou fazer e vou deixar cada um responder. A pergunta que eu faço para vocês, que eu faço para mim, é a seguinte: afinal, foi milagre ou não foi? E a minha resposta será: qual é a diferença se foi milagre ou não foi, na medida que aquilo que o Papa se propunha aconteceu? Ele propunha uma reflexão de conversão para aquele momento, e mais do que isso, e eu acho que para muita gente pode ter passado despercebido, o que o Papa fez ali foi uma preparação para a morte das pessoas. O que ele deu ali foi indulgência. Então, e é muito interessante pensar que no momento em que ele faz oração para a morte, para a preparação da morte de muita gente se salvou porque não era a hora. E termino essa minha pergunta e essa minha resposta dizendo: meu Deus, o que nós estamos fazendo no nosso país? Gabriel, para você, foi milagre ou não foi? Olha, tem aquela frase atribuída a Einstein, não sei se é dele mesmo, que fala assim: tem duas formas de encarar nas vidas. Uma é achar que não existe milagre, outra é achar que tudo é um milagre, né? Mas eu acho que aquilo ali, se a gente encarar como isso, que tudo é um milagre, aquilo certamente foi um milagre. Primeiro de tudo, foi um sinal muito claro. Eu acredito que coincidências não são coisas tão fáceis de acontecer, né? E principalmente uma coincidência tão grande assim. E o mais interessante disso tudo, depois que a gente tiver a oportunidade de ler o discurso ou de ouvir o discurso na íntegra, tem uma coisa que a gente devia destacar em outra conversa nossa, que ele fala assim: as máscaras estão caindo, a maquiagem está caindo, né? Nesse momento de pandemia. E a gente vê muito isso acontecendo, né? Eu digo isso porque foi um silêncio total sobre isso nas redes sociais, pelo menos aqui no Brasil. Principalmente as pessoas que têm a fé mais voltada para o milagre, para o messianismo, para uma coisa mais sobrenatural. Ninguém comentou sobre isso, eu não vi ninguém comentar. Eu procurei até alguns blogs católicos brasileiros, ninguém comentou sobre isso. Qual a necessidade? Entendo, não estou banalizando, e não, porque as pessoas entendem muitas vezes um questionamento como tentar desqualificar o fato. Muitas pessoas com certeza entendem não. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Mas para a sua vida, para a minha vida, o questionamento é: qual o valor, a importância de denominar o ocorrido por sim ou não milagre? O que isso traz para a minha vida
porque somente denominar, não estou dizendo que você está fazendo isso, Luiz, que o Gabriel ou eu estamos fazendo isso, simplesmente denominar, não, porque o milagre tem todo um conceito muito mais intenso e profundo que a nossa palavra, o nosso falar é capaz de atingir. Mas a reflexão que eu trago para mim é qual a importância, porque o fato em mim, o que gerou em mim, rapaz, é algo que eu não sentia há muito tempo. É algo que eu não sentia há muito tempo quando eu vi o ritual e quando veio a informação que após a celebração houve o que nós estamos debatendo aqui. É milagre. Então, qual a importância para nós de ter isso como milagre? É a pergunta que eu trago para mim e eu gostaria de colocar para vocês também. Qual é o valor dessa categoria? Milagre para nossas vidas. Eu já vi milagre. Aí já é outro programa, né? Sim, a gente pode fazer um outro programa só sobre milagres. É um tema. É outro episódio. Dá pano pra eu gostaria de responder essa provocação do Juninho da seguinte forma, trazendo outra provocação que o Santini colocou na entrevista, que é o fato de que para muitas pessoas vivem de milagres. Sejam porque não têm fé e ficam correndo atrás de milagres, sejam porque milagre dá dinheiro para alguém, em muitos casos. Talvez, se a gente pensar que a categoria milagre muitas vezes serve de muleta ou esqueci o termo correto que seria agora, né, de desculpa, vamos dizer assim, para a fé e para o exercício de poder de algumas pessoas, talvez essa questão do milagre seja muito importante. E aí, a gente pode terminar, né, porque o tempo já estourou, pensando que, de repente, a simplicidade da vida, né, a simplicidade da conversão, a simplicidade de Deus, ela é muito mais significativa do que certa espiritualidade que, infelizmente, de crer em milagre passa a ser milagreira. Gabriel, sua palavra final? Minha palavra final não é o final. Ainda não chegamos ao final. Nós vamos sobreviver, pelo menos a maioria de nós vamos sobreviver. E o que nós vamos fazer com isso? Para que lado nós vamos? É a mensagem do final da entrevista do Santini. Juninho, sua palavra final. Santini, concordo plenamente. Eu retomo, o Santini terminou a reflexão dele dessa forma. Semana passada também nós refletimos da seguinte forma: nós não podemos passar por isso tudo sem fazer uma autoanálise, uma autorreflexão e entendermos o valor da vida. Não tem como. Filho de Francisco vai ficando por aqui no nosso segundo episódio, e eu, parafraseando João, repito, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Um abraço e até o próximo. Chama-nos a aproveitar esse tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é. É o tempo de reimpostare é o tempo de reajustar a rota da vida e verso gli altri. Senhor. E possiamo guardare a tanti compagni di e podemos viaggio ver tantos companheiros de viagem exemplares que no medo reagiram oferecendo a própria vida. Medici, infermieri e infermieri, enfermeiros, addetti enfermeiras, dei supermercati, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas, mas muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Com ele a bordo, experimentaremos como os discípulos que não há naufrágio, porque esta é a força de Deus, fazer resultar
em bem anche le cose tudo brutte. o que nos acontece. Egli porta il Mesmo as sereno coisas nelle ruins. nostre tempeste, Ele serena as nossas perché con tempestades. Dio la Porque vita com non Deus muore mai. a vida não morre jamais.